exagero que eu sempre repito aqui no programa, que Ponta Grossa é uma cidade privilegiada em diversos aspectos. Um deles é a cultura. E a cidade é privilegiada porque tem gente muito dedicada ao que faz e faz muito bem feito. Um exemplo disso é o Centro Cultural Professor Fariz Micaeli, que está com nova diretoria e que eu tenho o prazer de receber aqui a nova presidente, a Alana Berti, e a vice-presidente, Renata Florisbello. Prazer recebê-las, sejam bem-vindas. Obrigada, nós é que agradecemos o espaço, a atenção, porque falar de cultura é uma delícia, né? Principalmente para nós que vivemos, que respiramos cultura, é muito bom. Em especial agora, falando do Centro Cultural Professor Fariz Micaeli, que é uma entidade tão especial, né, das entidades culturais mais antigas em atividade, e uma imensa honra poder dedicar o nosso tempo agora para essa instituição. O Centro Cultural Fariz Micaeli, eu lembro de quando ele surgiu, está com 30 anos, né? Fez 30 anos agora em junho. Eu lembro quando ele surgiu, a iniciativa foi da dona Leonilda, né? Dona Leonilda Gemberg Justus, que eu tenho a grata satisfação de dizer que ela foi minha madrinha de literatura, então um carinho mais que especial. E foi dela a iniciativa, a batalha, a luta para constituir o Centro Cultural Fariz Micaeli, que foi derivado do antigo Centro Cultural Euclides da Cunha. Então, ela, inclusive, foi a primeira presidente do centro e, depois de alguns anos, foi declarada presidente perpétua do Centro Cultural Fariz Micaeli. E falando da dona Leonilda, ela era uma grande patronesse da arte e da cultura, né? Uma poetisa fantástica, fundou o Centro Cultural, depois foi a responsável pela fundação da Academia de Letras dos Campos Gerais, né? Sim, e ela sempre lutou para divulgar, para fazer o reconhecimento, principalmente na parte da literatura. E agora o Centro Cultural estava, a Mágida estava presidindo, né? E agora vocês aí estão com essa nova diretoria. Quais são os principais projetos? Então, a Maida, presidente, e eu vice no biênio 2015 e 2017, Renata, nossa oradora, então, né? E agora, para esse novo biênio 2017-2019, eu presidente, Renata vice, Maida continua conosco, e também tivemos algumas aquisições muito boas, né, de pessoas novas com vontade de trabalhar também pela cultura. O nosso projeto é continuar a proposta da dona Leonilda, divulgar a arte, trabalhar a arte, levar a arte para as escolas, para os novos que estão surgindo, crianças, jovens, para que eles entendam o sentido da arte, né? Tanto nas suas várias linguagens. Então, literatura, poesia, artes plásticas, artes visuais, dança, teatro, música, tudo que seja criativo para despertar e permanecer o criativo nos jovens. E o Centro Cultural ele já começa, né, sob um signo muito auspicioso, homenageando o professor Fariz, que talvez pessoas mais novas não tenham a dimensão da representatividade de Fariz Micaeli na literatura, na cultura em geral. Ele foi assim um fenômeno, né? um verdadeiro patrimônio de Ponta Grossa. Sim, tanto que hoje é comum falarmos em globalização, numa comunicação que atinge grandes massas, mas ele na década de 50, por exemplo, mantinha uma comunicação ativa com instituições do mundo inteiro. Ele pertencia a diversas entidades culturais da Europa, dos Estados Unidos, escrevia para entidades regularmente, numa época que praticamente era só correspondência, né? Tanto que é um nome consagrado no país inteiro, pelo legado dele como um grande intelectual, os estudos dele, né, principalmente o tema do indianismo, que foi uma grande paixão, e a facilidade dele com idiomas, né, porque dentre domínio completo e conhecer algumas formas, ele se expressava em 33 idiomas, o que é uma coisa fenomenal de se imaginar. E justamente nesse ponto que a Renata falou, e juntando a questão dos jovens, na gestão anterior nós fizemos uma atividade com a Escola Estadual Monteiro Lobato. Levamos crianças da 6ª e 7ª série para conhecer a vida de Fariz, tudo. E eles ficaram espantados, para dizer o mínimo, dessa comunicação que ele mantinha nos anos 50 sem a internet. Que hoje o jovem acha que é difícil, tudo é difícil. Exatamente. Tem tudo à mão, várias ferramentas, e tudo é complicado, tudo é difícil. E com essa atividade que nós desenvolvemos,
esses alunos perceberam que era possível em 1950, através de cartas, e que tinha que se esperar meses a resposta, eles ficaram encantados com o procedimento e viram que existia uma forma diferente de comunicação. E que essa própria comunicação já era um exercício, né, de trabalhar a língua, de trabalhar o verbo mesmo, né? Sim, Sim. sem dúvida. Tanto que o professor Fariz, né, mantinha esse contato com outras entidades e também recebia, né, enviava material, mas também recebia. Tanto que nas publicações do centro, em especial o periódico Tabajara, né, que é um material de conteúdo fantástico, tinha contribuições de pessoas de outros países, da América Latina, de outras regiões, né? E todos com esse gosto pela literatura, e em especial na época que estava muito em evidência também essa forma mais nacionalista de expressão e essa valorização do tipo brasileiro mesmo, em especial a cultura indígena. Inclusive quebrando um pouco aquele mito de que alguma inferioridade em relação a essa cultura, mas não, mostrando até evidências do quão refinadas são as produções, as artes, os trabalhos em diversas culturas indígenas no nosso país. E esse acervo está guardado, o centro tem esse acervo, tem acesso e tal? Como é que está isso, esse material? Começamos que o centro, propriamente, não tem uma sede fixa. E como você bem falou, nós trabalhamos por amor à cultura, porque não temos verba, não temos financiamento, não temos nada. Só tem vontade. Só vontade. Que é o principal. Está dando certo há 30 anos, quer dizer que só pode dar mais certo que isso, né? E todo o acervo do professor Fariz e do centro está sob a guarda do Departamento de História da UEPG. Ah, sim. Aí, nesse caso, o acervo do Centro Cultural Euclides da Cunha, né? Que foi doado todo o acervo do Centro Euclides da Cunha e, inclusive, depois doado o acervo pessoal do professor Fariz Micaeli. Tudo isso está aberto à consulta para quem tenha interesse, porque tem a pessoa responsável dentro do Departamento de História, que cuida, dentre outros documentos importantes, também deste acervo. Então, qualquer pessoa que se apresentar e justificando e querendo, pode fazer uma pesquisa ou conhecer. E me parece indispensável para qualquer pesquisador, em qualquer lugar, que queira um conhecimento maior sobre os indígenas, é obrigatório esse material, né? As traduções que ele fez, porque inclusive o Tupi-Guarani era uma língua que ele dominava com fluência, né? Sim. Então... em especial, o livro Cepa Esquecida, que teve uma primeira publicação há mais de 30 anos e recentemente uma reedição, é uma obra fantástica porque dá uma pincelada geral na expressão, na distribuição, digamos assim, né? Analisando a cultura indígena no país inteiro e depois vai passando estado por estado e comentando a expressão. E como fica contundente pela obra do professor Fariz Micaeli, realmente como está distribuído na população, qual a origem que nós temos, né? Enquanto, por exemplo, em algumas regiões no sul mesmo, por exemplo, não tem tanta descendência negra, mas a indígena é muito forte. E sempre tratando com respeito o indígena e valorizando a cultura. Esse é o mais bonito do trabalho do professor Fariz. Uma época em que não se tinha ainda essa... É claro que havia a questão humanitária, a questão, né, de igualdade e justiça entre todos, mas não se tinha ainda tanto essa visão que nós temos hoje, né, da acessibilidade, de que todas as culturas têm o seu valor, né? Ainda havia um certo preconceito, né? Sim, muito. Tinha aquele preconceito, né, do índio como malandro, como preguiçoso, e no livro ele quebra bastante isso, explicando, mostrando cada tribo em especial, como se expressam, o que fazem, né? Por exemplo, ele coloca muito das cerâmicas marajoara, o refinamento que é aquele tipo de trabalho. E assim ele cita vários aspectos muito curiosos que quebram essa visão equivocada sobre a cultura indígena. E se você pegar e fizer uma incursão no mundo da arte, e mais especificamente a arte brasileira, porque nós não temos material
impresso e de pesquisa mais vasto e mais específico sobre a arte brasileira. É um pouco que, entre aspas, superficial e pouco. Mas quando você pega este pouco que tem, você vê que a arte brasileira começou com o indígena, com a cerâmica indígena lá no Pará, na Amazônia, que é o grande acervo e que o que nós temos hoje vem de lá também. Porque a arte nasceu na Europa, nasceu na Grécia, na Roma. Mas até chegar no Brasil, ela tinha uma defasagem de tempo muito grande. Quando nós estávamos recebendo aqui determinado período, lá na Europa já estavam vivendo outro período bem diferente, bem mais avançado. Mas se a gente pegar a arte nossa, que a gente pode chamar de brasileira, a raiz dela é na arte indígena. E aí isso acaba tendo uma valorização fantástica para mesclar o povo que nós somos hoje, né? Sim. E além desses trabalhos, né, de todo esse legado do professor Fariz, o Centro Cultural atua de forma bem eclética, com diversas formas de arte, com autores e tal, levando isso para a comunidade? Sim, inclusive o início do centro foi a literatura. Tanto poesia quanto prosa, essa é a base. Mas também no seu estatuto previa já a inclusão de outras linguagens artísticas. E no decorrer desses 30 anos, realmente contemplou dança, música, tanto que nos encontros, e que eram bem festivos, que reuniam um grande número de pessoas, sempre teve a participação musical, a participação de dança, né, reunindo várias entidades para a apresentação dessas linguagens. Sempre se procurou privilegiar todas essas expressões artísticas, né? E no tempo, né, nos tempos áureos da Dona Leonilda, realmente eram grandes eventos com música, com dança, reunia uma quantidade bem expressiva de artistas. Claro que o que nós observamos de interessante também, por ser um centro tão variado em termos de artes e de expressões, cada gestão, em especial cada presidência, confere um pouco do seu estilo. Se é uma pessoa mais do segmento da música, naturalmente que pode ter iniciativas mais fortes nesse segmento, já que é o que a pessoa trabalha, conhece, né? Depois vem um outro mais ligado à literatura, depois vem mais uma outra pessoa ligada a outras coisas. Teatro, a nossa atual presidente, assim, que é uma criatura absolutamente eclética, não sei nem que pitada, porque ela tem literatura, ela tem contação de história, tem trabalho com artesanato, agora está se aventurando até na gastronomia, então nós teremos de tudo um pouco. A Lana, que é multimídia, vai dar também esse viés aí. E as reuniões do centro, elas têm uma periodicidade pré-agendada já, são abertas ao público? Como é que as pessoas podem ter acesso ou mesmo fazer parte do centro? Como é que é esse relacionamento? Nós estamos inaugurando uma nova fase, assim, né? Mas qualquer pessoa que esteja ligada à arte, não precisa ser o artista, mas que tenha prazer, que goste da arte, ele pode fazer parte do centro. Legal. Né? Porque às vezes as pessoas se enganam. Eu não sou artista, eu não sou escritor. Não. O centro, nesse ponto, é bem eclético, porque ele abrange mesmo aquele que apenas é apreciador de alguma linguagem artística, né? E como ele fica, conforme nós falamos, às vezes ele estava mais tímido na sua participação, né? Mas agora nós queremos implantar reuniões bimestrais, de princípio apenas com a diretoria, até nós reformularmos e colocarmos todos os projetos, as ideias, né? Mas a gente pretende que sejam as atividades direcionadas ao público em geral. E um aspecto interessante, que é bem tradicional no centro, um ingresso bem formal de novos membros, é com um evento anual de premiação com mérito cultural. Olha que bacana. Então, eu, por exemplo, fiquei muito feliz, há 2 anos atrás, eu entrei dessa forma, né? Recebi o certificado de destaque cultural e aí a pessoa automaticamente passa a integrar o centro. Nós, inclusive, faremos esse mesmo trabalho amanhã, fizemos esse mesmo trabalho durante a posse, né? Para já premiar algumas pessoas e fazer esse destaque da sua atividade cultural. Que maravilha, o pessoal que queira acompanhar, tem página no Facebook, porque agora nós temos aí todas essas novas mídias. Imagina o professor Fariz se tivesse essas tecnologias todas. Nossa. Dominava o mundo. Nós temos a página no Face do Centro Cultural Professor Fariz Micaeli, então que as pessoas podem
passear por lá, visitar. Inclusive, um dos projetos do centro agora para essa gestão é ativar a página. Ah, ótimo. Aí o pessoal já vai ficar informado e já pode Sim. passear por ali e ver tudo que acontece. Sim, porque nós estamos, inclusive, com a nova diretoria, com o pessoal, nós estamos mesclando o antigo, no sentido de experiência e vivência, que são o Carlos Fontes, a Luísa, o Xeres, a Maida e a Ida. Eu fico no meio termo. E os novos, que são a Renata, o Denir, as meninas da Estúdio Texto, a Josiane e a Ana Também Caroline. estão conosco nessa diretoria. Elas estão assumindo agora, o Fábio Rosman também. Olha que maravilha. Então, nós estamos com essa ideia de pegar o que já tem até agora, com realmente essa experiência de vida, com a história do Farias, com o novo, para desenvolver esses projetos. Com certeza uma receita que vai dar mais certo ainda. Parabéns para vocês por essa dedicação, por essa disponibilidade em prol da cultura. Muito obrigada pela entrevista e contem com a gente aqui para o que vocês precisarem. Isso. E amanhã, que vai ser a solenidade formal da posse, nós estaremos também fazendo a abertura da Mostra Cultural de produções de alguns centristas, justamente para comemorar os 30 anos de existência. Então, terminamos de montar hoje de manhã a mostra, que será na OAB, uma parceria com a OAB, que ela tem um espaço cultural, criado pelo Dr. Gibelben, e que está sempre à disposição da comunidade. E encontraremos trabalhos de literatura, de poesia, de haikais, de pinturas, então bem variado amanhã, contando com a parceria também da UEPG, com os cursos de artes visuais e de música. Olha que legal. As meninas do curso de artes visuais nos ajudaram a montar a exposição. E vai ficar em cartaz aí o pessoal que quiser apreciar. Até o final do mês, no horário comercial, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 18 horas lá na sede da OAB, perto da Aviação Campos Gerais, na garagem. Tá certo, meninas, muito obrigada e mais uma vez parabéns, muito sucesso. Contem com a gente. Obrigada. E é um instante só e a gente já volta, não saia daí.